Deu ruim, hein? Deu ruim aí. Teremos mais uma investigação da Polícia Federal mirando terroristas que querem atacar o Lula. Olha, os bolsonaristas estão nos últimos meses com uma nova narrativa que eu já denunciei aqui inúmeras vezes, já denunciei nas redes sociais, já chegou até o STF e a Polícia Federal, que é a narrativa de dizer que o Brasil é uma narcoditadura, que o STF e o Poder Judiciário, o STF é o braço judiciário dessa narcoditadura, que o STF e o TSE roubaram a eleição a favor do Lula e que o Lula usurpou o cargo que na verdade é do Bolsonaro. Então muitos bolsonaristas vêm acreditando nisso. Mostrei aqui nas últimas semanas vídeo de bolsonarista dizendo até que quer ser homem-bomba no Supremo Tribunal Federal, que abraça o Alexandre de Moraes e explode com ele se for necessário, porque, segundo ele, o Alexandre de Moraes e o Lula são chefes de facção e tudo mais. Então você vê o nível de ódio que está sendo plantado aí nos últimos meses por todos os parlamentares bolsonaristas. Então o Bolsonaro, ele diretamente, não faz mais as postagens que fazia antigamente, xingando, falando, mas ele delegou aí aos seus influenciadores parlamentares essa tarefa. Bolsonaro, obviamente, todos os dias faz uma publicação, não que ele apareça, né, mas ele compartilha algum print de alguma notícia, com alguma coisa, enfim. Quem faz é o Carlos, na verdade, né, nas redes sociais do Bolsonaro, atacando o Lula. Mas os outros bolsonaristas, os atuais parlamentares, os que ainda estão elegíveis, eles aparecem, fazem vídeo e tudo mais, atacando e atacando. E aí leva a que extremistas comecem a aparecer por aí. O Nicolas Ferreira, em mais uma postagem atacando o Lula, vamos lembrar, nos últimos dias o Estadão fez uma outra fake news aí contra o governo Lula. Lembremos, o Estadão aí que fala tanto de, olha, a lei das fake news e tudo mais, o Estadão não seria pego pela lei das fake news e hoje é o maior disseminador de fake news do Brasil. Ninguém tem tanto alcance nas fake news que produz como o Estadão. O Estadão está de mãos dadas com o bolsonarismo. Então, teve uma fake news aqui essa semana. Governo compra tapete de 114 mil, sofá de 65 mil e piso de 156 mil para uso de Lula e Janja. Vamos lembrar que o Palácio do Alvorada, quando foi entregue pelo Bolsonaro, é um prédio histórico. O Palácio do Alvorada estava completamente destruído. A gente viu que até o sofá do palácio onde ficava ali o Bolsonaro estava todo ceboso. E aqui como estava o piso, aí tem outras fotos aqui, ó, que sem nenhuma manutenção. E como é um prédio histórico, tem móveis que também são históricos e ficam lá para todos os presidentes, se ninguém destruir, como fez o Bolsonaro. Mas o Estadão fala para uso de Lula e Janja, como se fosse o tapete deles, como se eles fossem levar para casa depois o tapete. O UOL, a Folha, vários outros veículos aí, Terra, Metrópolis foram na mesma linha. O UOL ainda falou compra para Lula e Janja, como se o dinheiro público fosse usado, é do Lula e da Janja, viu? Não é do Palácio, não. Esse é o nível da imprensa brasileira e os bolsonaristas começaram a falar que é mais uma gastança do governo Lula, tudo mais. É engraçado que a notícia é que o Lula gastou 149 milhões de reais a menos que o Bolsonaro em um ano apenas no cartão corporativo, isso não teve destaque. Não teve destaque. Então, o Bolsonaro gastava, em um ano, 150 milhões praticamente a mais do que o Lula, mas o que sai de destaque é, olha, Lula vai comprar um tapete. Lembrando que, além disso, os bolsonaristas que estão reclamando aí, eles quebraram obras de arte que têm valor inestimável. Mas o Lula gastar ali no tapete que vai ficar para todo mundo é o problema. E aí o Nicolas resolveu atacar, né? Que é o que eles sabem fazer de melhor, com ataques baixos. E aí, o que aconteceu? O Nicolas atacou aqui, ele disse aqui, ó, olha, ele, na esteira aí disso, de que o Lula está gastando muito, ele colocou uma outra notícia do Estadão, que dizia o seguinte aí, ó, esperando 2024, Lula confirma, dá pra ler aí? Lula confirma virada do ano em praia privativa controlada pelas Forças Armadas. Aí tá aqui o lugar, aí o Estadão fala, é um lugar luxuoso e tudo mais. Eu lembro do Bolsonaro, inclusive durante a pandemia, quando as pessoas estavam morrendo, inclusive em 2020, foi exatamente quando estava faltando oxigênio lá em Manaus, e o Bolsonaro em Florianópolis aglomerando com as pessoas andando de jet ski. E aí a Michele foi trocar a prótese de silicone, alguma coisa, e foi passar o ano novo lá com um maquiador em um lugar, e o Bolsonaro foi para outro lugar, que não passavam juntos. Aí ele ia pro iate, ia pro jet ski, não sei o quê, e gastando milhões e milhões e milhões no cartão corporativo, porque toda aquela claque que ia atrás do Bolsonaro era paga.
tinham almoço e lanche pagos pelo cartão corporativo. E isso ficou provado depois nos gastos enormes em padarias e em restaurantes nos dias que o Bolsonaro fazia esse tipo de evento. Pois bem, aí, pro Estadão não, o problema é que olha o Lula onde vai. Aí o Nicolas Ferreira foi lá e falou assim, ó, compartilhou a notícia e escreveu, olha, o pai dos pobres, popular e amado pelo povo. Lembrando na esteira aí das críticas aí, das fake news aí do Estadão de que o Lula e a Janja estão esbanjando uma fortuna em tapete, em sofá. Olha como eles são supérfluos, superficiais. Aí chega um dos seguidores do Nicolas, chamado André Luiz, e diz o seguinte, precisamos fazer uma vaquinha para pagar um mercenário com um rifle de precisão. Para quem não sabe, um mercenário é uma pessoa que mata, assassina, comete crimes por dinheiro. O mercenário aí mais famoso dos últimos tempos, que foi assassinado aí, morreu, foi o Adriano da Nóbrega, amigo do Flávio Bolsonaro, chefe da milícia que matou a Marielle, uma milícia de mercenários, foram inclusive pagos aí por gente que adora o Bolsonaro e que pagou aí para matar a Marielle. Não sabemos se pessoas ligadas ao Bolsonaro ou não, saberemos muito em breve. Mas para você ver, de mercenários os bolsonaristas entendem. Aí a coisa deu ruim aí pro seu André Luiz, viu? Por que deu ruim pro seu André Luiz? O Vinícius Bettiol, que tem um alcance muito grande lá no Twitter, fez a denúncia. Mostrou aqui a foto do André Luiz e fez a denúncia. Falou, ó, eles estão querendo contratar um mercenário com um rifle. Isso aí que os bolsonaristas estão fazendo. Logo depois, o Ricardo Capelli, que está no Ministério da Justiça interinamente, enquanto o Flávio Dino está de férias. Lembrando, o Lula deve manter o Flávio Dino até o dia 8 de janeiro, porque dia 8 o Lula quer fazer um ato em Brasília, com presença de autoridades, tudo mais. Alguns ministros do STF dizem que vão estar em férias, mas que vão tentar ir. Outras autoridades, como o governador Ibanez Rocha, falou que não, ele estará em férias, então não tem como ele estar no estado que ele governa no dia 8 de janeiro. Engraçado que no ano passado ele estava, né? Durante o golpe de Estado, aí estava. Olha, o único erro aí que você pode apontar do Alexandre de Moraes é o Ibanez não estar preso. Esse é um dos poucos erros que o Alexandre de Moraes cometeu até o momento. Espera aí que no futuro seja enjaulado o governador do Distrito Federal. Se bem que a vice dele é pior que ele. Então aí fica naquela, né? Olha, fica muito difícil. Pois bem, talvez por isso não esteja preso, não se sabe. Ricardo Capelli já falou o seguinte, olha, estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure a ameaça feita ao presidente Lula oficial nas redes sociais, fazendo alusão a rifle de precisão e vaquinha para tal. As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades. Então, a Polícia Federal entrou no caso. E a Polícia Federal vai ter que investigar o seguinte. Primeiro, quem é este André Luiz? Eu já mostro aqui porque o André Luiz ficou em desespero, viu? Pensa em alguém que não vai dormir hoje. Se alguém conhece o André Luiz, bate na porta da casa dele amanhã, 6 da manhã, que você vai ver ele pulando pela janela para fugir, que ele vai achar que é a Polícia Federal. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o André Luiz fez isso porque ele está sendo incentivado, não só ele, mas milhões de outros bolsonaristas estão sendo incentivados a odiar cada vez mais o Lula e toda a esquerda. O Nicolas pegou, por exemplo, eu falei até aqui nesses dias, pegou o caso Choquei, que é um caso aí horrível, e usou, sambando aí em cima do caixão da menina que tirou a própria vida, para fazer uma ligação disso com o Lula e com a Janja, e veja como eles matam as pessoas, e eles são cruéis e tudo mais, aí põe no mesmo balão. Aí, os donos e administradores de uma página da internet fazem uma coisa e uma menina tira a própria vida, acontece uma tragédia, e aí, em vez de responsabilizar quem fez, não, agora a culpa é do Lula e da Janja e de toda a esquerda. A culpa não é de quem foi ameaçar a menina de morte, porque ela teria um affair com o Whindersson. Aliás, eu não sei que loucos são esses fãs aí que gostam tanto de uma celebridade que vem um rumor de que ele tem um affair com alguém, que ele tá com alguém, e passam a ameaçar de morte outra pessoa. Lembrando que os fãs do Whindersson também ameaçavam de morte a Luísa Sonza, por um rumor de que ela teria traído ele. E aí depois, quando o Whindersson perdeu o filho, a Luísa Sonza teve que sair do Brasil de tanta ameaça de morte que ela estava sofrendo dos fãs do Whindersson. É uma loucura. Aí depois passaram a ameaçar também a menina que tirou a própria vida. Pois bem, você vê que nada disso tem a ver com Lula e Janja. Mas pro Nicolas tem. E aí,
os bolsonaristas ficam cada vez com mais ódio. Mais ódio. Só, esse pessoal tá matando inocentes, olha só, que coisa! Lembrando que quando tinha, eu acabei de usar o exemplo, em Manaus, 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil. Em Manaus, pessoas morrendo nas ruas, no meio da rua. Na rua onde tinha hospital, tinha gente no gramado, na rua, morrendo de falta de ar. Esse pessoal estava dando risada e falando que o Bolsonaro estava certo em não comprar as vacinas. E aí o Bolsonaro demorou 7 dias, inclusive o Whindersson, o oxigênio que o Whindersson comprou chegou antes do oxigênio que o governo Bolsonaro comprou. O governo venezuelano, que fica lá, fica ao norte do Amazonas, ofereceu oxigênio e o Brasil não enviou um avião para buscar o oxigênio. Este é o nível, tá? Do governo Bolsonaro. Esse pessoal estava dando risada na época, mas olha, agora estão lá sambando num caixão e fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais violentas. E agora vai dar ruim pro Nicolas, porque a Polícia Federal vai começar a investigar quem é que está incentivando os bolsonaristas a fazerem isso. O outro que também foi às redes sociais dizer que ia ser um homem-bomba, por acaso ele segue Nicolas, ele segue o Geyer, ele segue Jair Bolsonaro, ele segue vários parlamentares bolsonaristas na rede social. Aí você vai lá, peraí. Tem uma coisa em comum entre todos esses aí, que eles estão ameaçando o presidente da República e ameaçando, seja direto ou indiretamente, a democracia. Todos eles seguem os mesmos parlamentares bolsonaristas. Então, será que isso é uma mega coincidência que todo mundo que segue esse pessoal por alguns meses vai se radicalizando a ponto de alguns, os mais loucos, os mais radicais, saírem por aí já falando abertamente que pretendem matar o Lula, que querem fazer vaquinha, que querem ser homem-bomba? Ou será que eles é quem estão incentivando isso? Aí fica a dúvida. Você pode responder aí nos comentários, mas tenha certeza, viu? A Polícia Federal agora vai responder essa dúvida direitinho, mas direitinho. Não pense que vai ficar pedra sobre pedra nisso aí. E já tem informações aí de que os bolsonaristas estão já pensando num ato para o dia 8 de janeiro. Então, olha, eles querem realmente, no mesmo dia, fazer um outro ato. É para ser preso um atrás do outro que estiver organizando isso. O governo já está monitorando, o governo diz aí que a segurança no dia 8 de janeiro vai ser exemplar, vai ser uma das maiores da história. Se realmente tiver ato marcado, tem que ser mesmo. Se não tiver ato marcado, também tem que ser sempre segurança exemplar. Mas o governo diz que vai ser um mega evento aí do Lula com ministros do STF, com parlamentares que estiverem ali, tudo mais. O problema é fazer vossas excelências irem até Brasília para um trabalho, né? É só um evento, mas estão lá porque são autoridades, então é relativo ao trabalho deles, né? Se não fossem autoridades, não seriam convidados. Trabalharem no meio de janeiro aí numa onda de calor difícil, muito difícil, mas alguns com certeza vão. Lembremos que estamos aí na iminência da Polícia Federal soltar relatórios que vão pegar em cheio Jair Bolsonaro e alguns, como por exemplo o inquérito das milícias digitais, também vão pegar em cheio aí o senhor Nicolas, tá? E o senhor Geyer também, o Geyer que se prepare, que ele e o Nicolas fazem parte de um dos núcleos das novas milícias digitais. E muita gente fala, mas Thiago, essa investigação das milícias digitais começou lá em 2021, o Nicolas e o Geyer não estavam nem tão famosos. Estavam sim. E outra, eles continuaram cometendo os crimes até agora. Então sim, tem vários núcleos que a Polícia Federal está investigando, está finalizando a investigação e um dos núcleos envolve esses novos parlamentares aí bolsonaristas que estão aí no primeiro mandato, tem outros como aquele Van Hatten, que já estão no segundo mandato e está começando a mostrar as garrinhas. Então eles todos terão problemões aí a partir, segundo aí saiu uma matéria no UOL, da primeira semana de janeiro, talvez da segunda, mas já deve ser aí no comecinho do ano, já vai começar 2024 fervendo para cima dos fascistas. Veremos. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta denunciando esses malditos aí e o modus operandi deles. Falou!